importante, irmão, nós entendermos que, assim como nós, aquele povo do livro de Hebreus era uma comunidade que estava sob pressão. E diante das pressões econômicas e sociais, inclusive religiosas, que eles estavam enfrentando, eles corriam alguns riscos. Preste atenção, é importante a gente identificar isso. Por causa das pressões que eles estavam enfrentando, eles corriam alguns riscos. E é de bom tom, é sabedoria minha e sua, saber também os riscos que você corre, dependendo de onde você põe a mão, dependendo da situação onde você está, né? Tem a frase risco calculado, né? Frase mais retórica do que própria, mas a ideia é essa, de você entender os perigos, os riscos que você corre em determinado caminho que você toma. E o autor aos Hebreus estava preocupado com alguns riscos. Quais eram os riscos? Eles, como um povo que tinha saído do judaísmo, então o primeiro risco que ele identifica era o risco deles voltarem atrás. Que eles voltarem, eles consideravam Moisés um profeta tão grande, tão poderoso, que eles tinham o risco de dar mais atenção a Moisés do que a Jesus. Então considerar Moisés tão importante que aquilo que Moisés disse fosse mais importante do que aquilo que Jesus disse. E a situação deles também era complicada, que eles chegavam a apelar para todo tipo de mística, para todo tipo de poder espiritual que pudesse livrá-los daquela situação. E naquele momento estava muito em voga o quê? A questão dos anjos. E aí, o perigo que eles estavam enfrentando era exatamente esse, de achar que buscar anjos, de se familiarizar com anjos, era algo mais importante do que se familiarizar com Jesus. Então eles tinham alguns perigos, que nós vamos nessa manhã falar de uma forma até breve, mas eu quero que você abra em Hebreus 11. E, diferentemente do que a gente costuma fazer, que é falar a palavra rema, a palavra principal da mensagem no fim ou no meio, né? Eu vou caminhar com vocês já falando no começo, que é mais importante. Então não se distraia com a sequência da mensagem, porque ela vai estar invertida. Eu vou falar agora o que é mais importante. Amém? Então, Hebreus, capítulo de número 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome que o deles. Amado, diante deste versículo
que o Espírito de Deus coloque no seu coração algo que colocou no meu, para nós darmos mais atenção à palavra de Jesus. Jovem, irmão, irmã, idoso, visitante, criança, dê mais atenção às palavras de Jesus. Este texto diz que aqueles que rejeitaram a voz de anjos pereceram. Quanto mais aqueles que rejeitarem a voz do Filho de Deus. Um perigo que nós corremos, levamos a nossa Bíblia para lá e para cá, cantamos sobre a Bíblia, mas quanta atenção nós estamos dando à palavra de Deus, quanta atenção nós estamos dando à palavra de Jesus, porque é esta palavra que trouxe o universo à existência. Pela sua palavra, Jesus fez todo o universo, o que existe do que não existia. Pela sua palavra, Ele sustenta este universo. Pela sua palavra é que Ele faz milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Pela sua palavra, pela palavra de Jesus, é que Ele abre para você as portas da salvação, da graça e da bênção. Então, para nós, a questão e o perigo que nós corremos é não nos deixar ser levado pela corrente. Não é porque todo mundo considera a palavra de maneira banal ou superficial, que acha que, mas isso daí todo mundo tem, isso daí todo mundo ouve, isso daí todo mundo fala. Não! Corremos um grande perigo, porque temos a Bíblia nas mãos, às vezes achamos que isso é suficiente. Eu quero dizer para vocês que até mesmo, como diz Paulo, um povo hebreu que era o detentor, o guardião das sagradas escrituras, eles perderam o time da história e eles não foram abençoados pelo Messias, porque mesmo sendo guardiões da palavra, eles não acreditaram nela e não deram o valor devido que ela tinha. Não despreze, irmão, as palavras de Jesus. Não despreze tão grande salvação. Como assim, pastor? Nós não estamos desprezando, nós estamos aqui na igreja, nós estamos aqui atentos. Precisamos ir muito mais do que isso. Precisamos ir além. Jesus diz: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus. Quem eram os fariseus? Estudiosos da lei. Estudiosos, dedicavam-se a estudar as Escrituras, a estudar a lei. Mas o Senhor Jesus diz que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus. Se eles eram doutores da lei, você tem que ser doutor da palavra. Jesus colocou todas as bênçãos de Deus na palavra. E às vezes eu e você vivemos como mendigos espirituais, não porque não haja riqueza de Deus, não porque não haja bênção, não haja graça, não haja dom, não haja resposta,
Quando Moisés faleceu, Josué então assume seu lugar. Deus fala: Josué, medita dia e noite no livro desta lei, para fazer tudo quanto nele está escrito. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, Josué, e você terá um caminho próspero e será bem sucedido. Não temas, porque eu serei contigo. Igreja do Iguatemi, medita dia e noite nesta palavra, porque é nela que está a tua vitória. Às vezes nos contentamos com os nossos pensamentos, mas os pensamentos de Deus são maiores do que os teus pensamentos, e os caminhos do Senhor são maiores do que os teus. Mas precisamos ancorar a nossa fé na palavra de Deus. Existem 3 expressões que a Bíblia usa: ler, precisamos ler; meditar, precisamos meditar; estudar, nós precisamos estudar. Ler, nós precisamos ler as Escrituras. O ato de ler por si só já vai trazendo bênção. É aquela informação ainda superficial, mas já é uma informação. Você pode não saber a profundidade, mas diz: não, eu já li isso em algum lugar. E aí você vai atrás. Então a leitura é importante. Leia a Bíblia. Não é um livro apenas distante, não é um livro apenas para ser carregado, é um livro para ser lido. A mente de Deus, parte da mente de Deus está nele revelada. As coisas encobertas são para o Senhor, mas as reveladas são para nós e para os nossos filhos. Existem muitos mistérios, existem muitas coisas ocultas, que às vezes as pessoas ficam curiando, e aqui e ali, o que será isso, o que será aquilo. Mas muitas vezes nós não nos detemos nas coisas reveladas. Percebe que atitude perigosa? A pessoa fica escafunchando naquilo que é oculto, que ninguém sabe, não tem certeza disso ou daquilo, e fica aqui e tal, parece que não quer andar, é só congestionar. Mas aquilo que está revelado, claramente revelado, o caminho que está revelado, que o Senhor colocou diante de mim e diante de você, é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Porque você quer receber uma palavra nova de Deus, se nem aquela que Ele disse você está colocando em prática. Nós queremos receber uma revelação de Deus, mas aquilo que Ele revelou, muitas vezes nós não estamos colocando em prática. Leia, medite, não fique na superficialidade, estude. Aqui envolve uma série de coisas. Você viu, eu falei do livro de Hebreus, eu falei de história, eu falei de palavras. Você acha que então que uma leitura superficial é possível entender esse livro de Hebreus, que está calcado no Antigo Testamento? Então, se você não conhecer um pouco do Antigo Testamento, esse livro começa a fazer uma bagunça na sua cabeça. Você e eu precisamos ler, meditar, estudar a palavra, porque o Senhor colocou o tesouro, cavou o tesouro e colocou ele lá no fundo. Nós precisamos ter atitude como a mulher que perdeu a dracma.
de valor? Você acha que Jesus morreu à toa? Você acha que Ele não tem poder? Então se você acha que a palavra de Deus tem valor, então varra a casa, limpa, se esforce, procure, porque tem tesouro aqui, meu irmão, tem resposta de Deus aqui, tem voz de Deus aqui. Deus quer falar contigo, Deus quer dirigir os seus passos, Deus tem uma resposta para a sua indagação, mas você precisa ser como a mulher que perdeu a dracma. Precisa procurar, precisa pesquisar, precisa ler, precisa estudar. E quando você achar o tesouro, você vai se alegrar. Sabe que este é um dos motivos que os crentes não se alegram no Senhor, porque eles não acham os tesouros do Senhor. Quando você acha um tesouro de Deus, você pula, achei aqui uma palavra de Deus para minha vida. Deus está falando comigo, a sua alma se enche de alegria, o seu coração se enche de fé, você se levanta e vai na força do Senhor. Aleluia, Deus, Tu és Senhor. Vamos nos levantar em 2016 na força do Senhor, na alegria do Senhor. A bênção do Senhor está sobre a sua vida, meu irmão. Não desperdice o seu tempo. A bênção do Senhor, os tesouros do Senhor estão revelados para você. Tenha atitude, tenha fé, leia, medite, estude na palavra. Deus quer que você se levante como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um jovem de Deus, determinado, forte, ousado para enfrentar as dificuldades que vão se levantar e sair vencedor. E sair vencedor. Eu quero te dizer uma coisa. Este Jesus maravilhoso, Ele se compadece das nossas vidas. Ele é o Filho de Deus. Quando você lê, quando você medita na palavra, não é aos anjos, mas ao Filho, o eterno Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E não é apenas que Ele está lá distante. Eu já dei a minha palavra, eles que se virem. Eu já fiz, eu já disse tudo que eu tinha para dizer, eles que se virem. Ele poderia fazer isso. Mas não, Ele é o Filho, e sabe o que Ele diz? Que Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Vá lá para o capítulo 2, versículo 10 e 11, preste atenção numa coisa. Jesus se compadece daqueles que creem na sua palavra e confiam nele. Versículo 10 do capítulo 2: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que Ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Pula agora para o 17.
Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Preste atenção nesse 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Preste atenção, meu irmão querido, sobre quem a palavra de Deus é colocada sobre a sua vida. Jesus não é como o relojoeiro que construiu o relógio, colocou ele para funcionar e foi embora. Não, ele é o autor da salvação e o agente da história. Ele não apenas deu a palavra, como sustenta a palavra. E ele considera aqueles que creem como irmãos. Ele está interessado no seu bem. Ele está interessado no seu progresso. E ele então se coloca diante de você como seu sumo sacerdote. Aquele que vai interceder a Deus a seu favor. Tem coisa que você não sabe nem pedir, nem orar, não sabe se é para a direita ou para a esquerda, mas eu quero te dizer uma coisa: tem alguém, tem um advogado, tem um sumo sacerdote que está à destra do trono de Deus, nas alturas, que está intercedendo pela sua vida, porque ele quer ver você atravessar esse Jordão. Aleluia. Ele está trabalhando a seu favor. Deus grande e poderoso. Ele não é distante. Ele conhece as suas fraquezas. Ele conhece as suas limitações. Ele conhece as suas dúvidas. Ele conhece as suas lutas. Ele não está distante de você. Creia na palavra, confia nele. Ele se compadece de você. Jesus é o Filho de Deus que se compadece daqueles que estão sendo tentados. Tem hora que vem aquela pressão tão grande, você fala: não, eu vou abandonar, eu vou tomar essa decisão, eu sei que é errado, mas eu vou fazer, eu não estou aguentando, é muita pressão. Não olhe para você, não olhe para as suas forças, olhe para Jesus. Aleluia. Olhe para Jesus, não olhe para a sua capacidade natural, olhe para Jesus, não olhe para a sua sabedoria, olhe para Jesus, não olhe para a sua força, olhe para Jesus. É Ele que te sustenta, é Ele que te dá graça, é Ele que te dá vitória. Oh, meu Deus, eu não me santo, Senhor. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Quando você começar a sentir que o chão foi tirado, olhe para Jesus. Não é na minha força, irmão, não é na sua força, é na força do Senhor. Na força do Senhor você vai fazer proezas. Você vai andar sobre o mar. O mar vai se abrir diante de você. E se ele não se abrir, você vai andar sobre ele, porque você vai ouvir a voz de Jesus. Você vai estar atento à voz de Jesus. E você vai saber a hora que ele vai te chamar para andar sobre as águas. O milagre não é eu que provoco, não é você que provoca. O milagre
Quantos tesouros você encontrou em 2015? Quantos tesouros você encontrou em 2015 para serem pedras de Deus nas suas mãos? Como Davi confiava naquelas pedras quando ele estava apenas com aquela funda diante do gigante. Ele confiava no Senhor. Meu irmão, o Senhor tem pedras, tesouros para nos dar em 2016, mas precisa cavucar, precisa pesquisar, precisa empreender esforço. E não adianta nós sairmos por aí falando que amamos a Deus, se nós não nos dedicarmos à sua palavra. Achegai-vos com confiança no trono da graça, para sermos socorridos em ocasião oportuna. Se coloquem de pé em nome.